Nesse vídeo eu vou mostrar como que é possível errar 70% dos trades e ainda assim ser lucrativo. Pessoal, eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês. É um conteúdo que eu discuti recentemente com o Jean, que é um dos meus alunos, que basicamente aborda o tema do controle de risco. É um tema bastante importante para quem quer se estabelecer como trader, transformar essa atividade numa profissão e algo que de fato possa ser a sua principal ou uma das mais importantes fontes de renda, e ninguém consegue isso sem ter muito claro os conceitos do controle de risco. Então, aqui nesse vídeo, a ideia é passar pelas questões essenciais que devem ser observadas quando a gente estiver falando de controle de risco. E a gente vai também tentar mostrar e responder essa pergunta da chamada do vídeo. É possível ser lucrativo errando 70% das operações? Vamos para o vídeo que a gente vai mostrar isso aí. Existem duas questões essenciais que precisam ser observadas quando a gente está falando de controle de riscos. A primeira delas é a relação ganho-perda que a gente consegue auferir nas operações que a gente realiza. Para facilitar o entendimento, a gente montou essa planilha e vai abordar exatamente essas questões. Então aqui, ó, relação ganho-perda, muito importante. E o segundo item, a taxa de acertos que a gente consegue auferir nos trades que a gente realiza. Essas duas são as questões essenciais para quem quer dominar o tema controle de risco. É muito comum a gente iniciar, né, nessa atividade de trading e errar muito, errar por várias razões, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento comum, né? Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos que o erro faz parte da atividade, né? Então, saber errar, saber perder, aceitar as perdas, isso é quase que uma parte primordial para quem quer atuar nesse segmento. E aqui essa planilha ela vai mostrar exatamente isso. Se a gente tem essas duas questões essenciais, a relação ganho-perda e a taxa de acerto nos trades, muito clara na nossa cabeça, a gente consegue administrar melhor a questão do controle de risco. Então, aqui nesse exemplo numérico, o que a gente procura mostrar? A gente tem aqui algumas premissas básicas que foram utilizadas na montagem dessa planilha. A primeira premissa é o quanto a gente pode ter de resultado num trade ruim, que é aquilo que a gente está vendo aqui nessa célula, quanto que a gente pode ter de resultado financeiro num trade bom, e nos ganhos a gente ganha $245. Na verdade, pode ser dólar, pode ser real, pode ser libra, pode ser euro, pode ser qualquer moeda, qualquer dinheiro. O importante aqui é que quando a gente divide os resultados positivos pelos resultados negativos, a gente consegue encontrar o quê? A relação ganho-perda, que é essa questão número 1 aqui, como sendo a questão número 1, a questão essencial número 1. Em outras palavras, o que esse arquivo está dizendo? Bom, se eu conseguir ganhar duas vezes e meia na hora que eu ganhar, na comparação com as minhas perdas, eu poderia, numa sequência de até 10 operações sequenciais ou 10 períodos sequenciais, poderia até produzir 70% de perdas e com apenas 30% de operações positivas, eu ainda assim finalizaria esse período com um resultado positivo, que é o que a gente está vendo aqui. Essa é a questão essencial. Você pode errar bastante, o que você não pode deixar acontecer trades positivos que são muito pequenos, ou seja, machucar esse ratio da relação ganho-perda. Então, se a gente imaginasse que teríamos aqui um mês de trabalho, tá? E que nesse um mês de trabalho, o aspirante a trader, né, realizou 10 operações e nessas 10 operações ele errou 7 operações, desde que ele tivesse obedecido essa relação ganho-perda, ou seja,
Na hora que ele perdesse até 100, e na hora que ele ganhasse 245, ainda assim ele terminaria o mês com uma rentabilidade de 3,5%. Ou seja, respondendo à pergunta da chamada do vídeo, é possível ser lucrativo errando 70% dos trades? Sim. Sim, se e somente se a gente obedecer essa relação ganho-perda. Eu vou mostrar agora outros exemplos numéricos para que a gente possa visualizar como esses números mudam dependendo da mudança das premissas. Vejamos que interessante esse novo exemplo. Eu transformei a relação ganho-perda numa relação negativa, né? Ou seja, eu ganho menos do que eu perco na hora que eu realizo as operações. E aí eu tentei fazer a conta de trás para frente de qual que deveria ser a minha taxa de acertos, de modo que eu preservasse o mesmo resultado, a mesma rentabilidade depois de um período de 10 operações, 10 meses, 10 dias. Então aqui, ó, continuei perdendo 100 dinheiros nos trades negativos e passei a ganhar apenas 72,50 nos trades positivos. E lembrando que no exemplo anterior a gente tinha 245 nos trades positivos e agora nós temos apenas 72,50, um ganho 3 vezes menor. Naturalmente, se isso acontece, se na hora que eu realizo os trades eu ganho menos, eu preciso acertar muito mais para que eu consiga extrair daquele período, né, daquela sequência de trades, nesse exemplo aqui são 10 trades, o mesmo resultado de rentabilidade. Então aqui a gente consegue observar o que? A demanda por resultados positivos, ela se amplia significativamente. A gente passa a ter que realizar 60% dos trades positivos para oferir o mesmo resultado de 3,5% de rentabilidade. Isso aqui é um outro exemplo numérico, ou seja, a gente tem que acertar o dobro do que a gente tinha que acertar anteriormente para conseguir preservar essa rentabilidade de 3,5%. Vamos a mais um último exemplo numérico para fixar bem o conceito. Agora vejamos que interessante. Quando a gente reduz ainda mais o resultado por operação, e aqui nesse exemplo eu reduzi para apenas 30 dinheiros quando eu faço um trade positivo, para auferir a mesma rentabilidade ou uma rentabilidade próxima depois de um período de 10 trades, eu necessariamente preciso acertar 80% das operações. Então, o que a gente está querendo fixar de conceito aqui com esse vídeo? É fundamental que a gente tenha paciência para deixar os trades evoluírem satisfatoriamente. O grande problema de um trader iniciante é exatamente a ansiedade, né? Quando a gente não consegue controlar a ansiedade para deixar as operações evoluírem satisfatoriamente na direção de um resultado mais significativo por operação, por semana, por mês, por dia, a gente vai acabar se deparando com essa dificuldade que é manter a equação do controle de risco favorável. Várias literaturas aí do mercado financeiro, a gente observa a abordagem desse tema. Muitas dessas literaturas, inclusive, falam com bastante ênfase que é muito importante cortar as perdas rapidamente. Obviamente que isso é absolutamente importante, mas se a gente consegue também alongar os ganhos, a gente consegue estabelecer uma relação ganho-perda mais favorável e essa equação que a gente tem aqui na tela do controle de risco, ela fica muito mais fácil de ser gerenciada. Tá legal? Bom, eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil para alguns de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para aqueles que quiserem receber essa planilha, tá? E não esquece de deixar um comentário
aqui no vídeo, se você chegou até o final, escrevendo controle de risco. Tá legal? Dessa forma, a gente vai conseguir saber quem chegou até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.